Olá, criaturas de histórias cabulosas! Olá, criaturas de histórias cabulosos! Eu sou Otávio Geist, aqui é o Super 8 e eu... Chega aos cinemas um terror pouco esperado, mas que ultimamente vem chamando a atenção por causa de dois fatores. O primeiro, seu título comprido, aparentemente genérico, e o segundo é o nome por trás da produção. E curioso que eu sou com terrorzinho, eu fui lá ver, então, pra saber o que eu achei desse projeto, simbora! Essa história serve pra boi dormir? Como enxergar uma sombra no escuro? Se é pra contar a história no escuro, posso ligar pelo menos uma lanterninha pra conseguir ler? Tudo isso e muito mais, agora. Um grupo de adolescentes invade uma casa abandonada, mexe num livro proibido e faz ressurgir uma entidade do mal que escreve histórias de terror nesse tal livro mágico e faz elas acontecerem na vida real. Então a gurizada vai precisar correr alopradamente contra o tempo pra descobrir como se livrar da maldição e conseguir salvar as suas vidas. Quando eu soube da existência de histórias assustadoras para contar no escuro, a primeira coisa que eu pensei foi que se tratava de um projeto de terror daqueles vagabundos de baixo orçamento que saem direto para home video, sabe como é que é? Depois, ao descobrir que era uma produção de Guillermo del Toro e o próprio tinha participado do roteiro, eu já percebi que se tratava de um negócio mais graúdo. Afinal de contas, o oscarizado não ia se meter num projetinho michuruca qualquer, né? Porém, o título ainda continuava me enganando, pois me remetia a uma antologia de curtas, no estilo de ABC da Morte ou VHS, mas foi o suficiente para me despertar curiosidade. Então eu fui ao cinema sem procurar saber muito sobre esse projeto e constatei que essa minha dedução não estava totalmente equivocada, pois, assim como o livro original, essa adaptação é composta por pequenos contos do folclore e lendas urbanas americanas. No entanto, o livro só tinha histórias pequenas independentes. Diferentemente, no filme, Del Toro e os outros roteiristas haviam criado um contexto para integrar vários desses pequenos contos dentro de uma história única e concisa. E por que não dizer também amarrada? O contexto criado para hospedar essas mini histórias não é o suprassumo da criatividade, é aquele mesmo que a gente anda vendo a exaustão em tantas obras do gênero, o da turminha de bairro do subúrbio fazendo investigação para lidar com um perigo sobrenatural, enquanto os pais são tão ausentes que parece que os guris foram gerados por chocadeira. E a estrutura segue também aquela convenção do tipo: qual será a próxima vítima? O que de alguma forma me lembrou a série de filmes Premonição. Mas eu admito que a relação é só por causa do desafio representado por uma força invisível com um plano pré-estabelecido de como vai atacar suas vítimas. E também por causa desse conceito premonitório pairando no ar. Essa coisa que escreve no livro e acontece na vida real, onde premonição a pessoa tinha um vislumbre e depois acontecia. Agora, no mais, apesar do contexto e da estrutura não serem tão inovadores assim, felizmente, além da trama conseguir se preencher com vários outros elementos próprios que garantem a identidade do projeto, a forma como ela incorporou os contos do livro e até mesmo a forma de contar essa história foram bem realizadas e, consequentemente, eficientes. O diretor, André Øvredal, oferece um trabalho até mais redondinho do que o seu funcional filme anterior, o também terror, A Autópsia. Essa superação aconteceu, ao meu ver, pelo fato das viajadas fabulescas serem mais pertinentes dentro do contexto criado aqui, de uma forma que deixa a presença física das criaturas mais bem-vinda e crível, justamente por ser algo inerente à história que está sendo contada. A história de seres fantásticos que se materializam do nada por causa de um livro macabro que invoca eles de alguma forma. Já a autópsia se saía melhor enquanto ficava no plano da sugestão, mas pra mim descambava quando decidia mostrar demais. Com isso em mente, Øvredal traz de volta todos os truques de suspense e terror que já demonstrou ter conhecimento. Desde recursos mais elegantes como planos mais longos para estender o desconforto de uma cena, ou planos detalhes bem encaixados para nos encasquetar ou sugerir um perigo iminente, como também ele se utiliza de recursos mais óbvios. Isto é, vós mercês podem contar com uma boa dose de sustos. Só que assim, mesmo telegrafáveis, por obedecer aquele esquema comum da trilha sonora que é interrompida por um breve momento de silêncio para anteceder o baque, ao menos esses sustinhos são encaixados de forma que servem para pontuar com situações tenebrosas os ápices de sequências que foram construindo uma atmosfera gradativamente arrepiante. Então, o terror do filme pode não ser aquela coisa tenebrosa, ai meu Deus, eu tô me tremendo todo, mas funciona. Até quando um personagem começava a ler a história e o próprio roteiro antecipava que nananana ia acontecer
acontecer, não foram poucos os momentos que eu me peguei na ponta da cadeira tenso pra ver como aquele tal infortúnio se concretizaria. E se de fato concretizaria. Vai que os personagens conseguiam contornar, vai que tinha alguma falha ali naquela história que estava sendo contada no livro. Até porque o roteiro, através desses contos que se escreviam sozinhos, acertadamente, não revelava mais do que apenas pequenos trechos calculados para nos atiçar o máximo possível. O filme é de terror, sem dúvida, mas digamos que ele tem um teor mais leve do que a gente costuma ver no gênero. Histórias assustadoras para contar no escuro é o que a gente pode chamar de terror fofo. E o que é que seria isso? Bom, é aquele terror de preparação, que até tem violência, mas não de forma gráfica ou explícita. Até tem criaturas medonhas, mas não daquele tipo que vão te fazer ter pesadelo de tão impressionado que você ficou. Até tem tensão, mas é algo mais momentâneo, que não chega a causar angústia ou aflição fora dos momentos de ataque. E até tem tragédias, mas a vibe dos adolescentes protagonistas, agindo de forma bem humorada e fazendo piadinhas cotidianas, tende a aliviar isso. Ainda assim, é um terrorzinho de monstro e assombração que funciona graças, como eu falei, aos truques narrativos da direção e da boa concepção de criaturas que procura fugir do lugar comum. Os realizadores buscam imaginar novidades até mesmo para criaturas já habituais no imaginário do horror, como defuntos, fantasmas, espantalhos, mas também procura criar novos conceitos como aquela monstra troncuda e cabeçuda ou aquele monstrengo contorcionista. E, agradavelmente, a concepção dessas criaturas tende sempre a priorizar a maquiagem e os efeitos práticos, seguindo o estilo característico de Guillermo del Toro. Aliás, é um terror fofo bem no estilo del Toro. Se ele conseguiu comunicar seu estilo através do roteiro, a direção conseguiu capturar direitinho. Pois uma outra característica desse projeto, e também bem deltórica, são os comentários sociais, de pano de fundo. Fugindo da fixação das produções atuais pela década de 80, o filme é ambientado na década de 60 e usa como pano de fundo um medo instaurado na população americana da época. Tanto o constante medo diante da ameaça de inimigos criados pelo governo, quanto o medo dos jovens e das famílias que tinham membros enviados para praticamente morrer no Vietnã. E esse medo social acaba se refletindo na trama fabulesca em que criaturas inventadas pelo folclore popular ganham vida para atacar os jovens. E como um cineasta nascido no México, Del Toro, por meio da presença de um personagem latino, também não perde a oportunidade de fazer comentários sobre o folclórico medo de estrangeiros que assombram a parcela da população americana atual. O preconceito é integrado na trama diretamente, mas só como uma camada superficial para que o roteiro possa trabalhar essas alegorias delicadamente em uma camada mais discreta. O elenco jovem, em geral, tem bastante energia e consegue capturar a nossa simpatia. Até mesmo o mais sem energia e inexpressivo do grupo, o Michael Garza, que é tão limitado, coitado, que parece que está sempre entediado. Ainda assim, sua interpretação mais para baixo serve de contrapeso para o resto do elenco. Em especial, Gabriel Rush e Austin Zajur, isso aqui, que dão vida a uma dupla divertida e cuja amizade parece muito autêntica. Já Austin Abrams compõe um sujeitinho detestável, mas positivamente detestável por causa do seu papel como antagonista. E fechando o elenco principal, Zoe Margaret Coletti entra de forma mais ponderada para equilibrar a turmitia. E ela consegue estabelecer essa personalidade mesmo que precise se recuperar do golpe que o roteiro dá na personagem quando exige que parta dela uma decisão clichê estúpida que dá start à problemática. Mas ainda bem que ela consegue se recuperar a tempo para convencer como uma personagem suficientemente inteligente, capaz e corajosa para conduzir a investigação principal do enredo. Mesmo que essa coragem beire o surreal em alguns momentos, até o roteiro precisar que ela tenha medo, fazendo como se a personagem quase soubesse que a fantasma não iria implicar com ela até chegar ao clímax. Enfim, como vocês perceberam, eu não achei o filme impecável. Ao meu ver, a direção foi bem equilibrada dentro do que o filme pedia, e os problemas estão mais concentrados no roteiro, como ao fazer os seus personagens apresentarem uma boa dose de atitudes contestáveis, sem contar as facilitações dramáticas que explodem no terceiro ato, além de que os acontecimentos mais atenuados, desde o próprio roteiro mesmo, faz com que o espectador não desenvolva emoções tão fortes assim. Porém, é, mais do que qualquer coisa, uma produção muito da simpática e, no frigir dos eggs, eficaz, por que não? Pois, dentro do que eu acredito ter sido o intuito, um terror light no caso, eu acho que consegue ser satisfatoriamente envolvente. E histórias assustadoras
Assustadoras para Contar no Escuro é uma adaptação que costura pequenos contos de um livro de terror infanto-juvenil e, embora o tecido e as linhas usadas para essa costura não sejam tão diferentes assim, pelo menos os caminhos que essa linha trilhou tiveram personalidade e a técnica de costura foi executada com excelência. Ou seja, diferente de outros projetos por aí que tem uma premissa incrível e uma realização pífia, esse tem uma premissa plenamente normal, mas uma realização que faz valer o projeto. E essa é a minha reação a esse filme. E você aí, concorda comigo ou discorda de mim? Deixa aí nos comentários. Galera, eu não sei se vocês perceberam, mas eu tentei incorporar o terceiro vídeo semanal às terças-feiras, mas acabou que eu me embananei, me perdi, comecei a lançar em dias errados. E o que eu percebi é que eu consigo fazer, mas eu preciso ter uma frente de vídeos para poder organizar direitinho. Então é isso que eu tô trabalhando agora. Tô trabalhando em criar uma frente de vídeos para aí sim eu começar a lançar e lançar outros conteúdos também que eu acho que vocês vão curtir. Chega à conclusão do vídeo, ele se prepara para mais uma despedida, dizendo o seguinte: então é isso, mais um Super 8 tá chegando ao final, eu fico muito grato pela atenção de vocês, muito obrigado, até a próxima. Neste momento, ele para, olha para a câmera, olha para o livro de novo, não sabe o que dizer, desiste e se despede. Tchau.